Amém. Vamos ler? Coloca a Viva, por favor. Eu vou ler já aqui na tela, irmãos, para a gente adiantar e ganhar esse tempo aqui. Está escrito assim, Paulo está falando desta seguinte maneira: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei, olha agora, igreja, se é que havia alguma coisa para perdoar, o que Paulo está dizendo, igreja? Perdoei-o na presença de Cristo, para o bem de vocês, a fim de que Satanás, com as suas astúcias, não obtivesse vantagem sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. Amém. Isso me chama muita atenção. A gente pode aqui abordar, irmãos, duas coisas principais. Não sei se você consegue enxergar dessa forma. Tá? Além de falando claramente do perdão, o contexto está falando que o coração de muitas pessoas, Satanás, ele tem dominado, tem controlado. Tem muitas pessoas que estão com o coração preso por falta do perdão. A palavra aqui está dizendo assim: não ignore os seus artes. Na parte final da minha leitura aqui na Bíblia, está dizendo assim que para que a gente não seja vencido por Satanás. Então eu vou pontuar aqui para a gente chegar a um entendimento muito produtivo para a nossa fé. A pergunta que eu quero começar aqui, irmãos: será que o inimigo tem de alguma maneira tomado o seu coração? De alguma maneira, né, o inimigo tem conseguido entrar no seu coração? Porque olha só a declaração do Paulo. Ele está dizendo: não ignore isso. A falta do perdão, irmãos, dá legalidade ao inimigo controlar a nossa vida. Muitas pessoas estão com a vida presa, estagnada. Tem pessoas que estão com a área da sua vida comprometida por falta do perdão. É marido que não perdoa a esposa, esposa que não perdoa o marido, é pai que não perdoa filho, filho que não perdoa pai, é amigo, colega de trabalho, um que não perdoa o outro, é pessoas da igreja, irmãos da fé, que um não perdoa o outro. E quem ganha com isso? O reino das trevas, Satanás. O inimigo está, irmãos, ganhando essa batalha por falta do perdão. Na tradução que eu tenho aqui, o Paulo está dizendo assim, isso que me chamou a atenção, enfatizar essa palavra no dia de hoje. O Paulo está dizendo assim, eu perdoei, o perdão foi dado, porque eu recebi. Mas olha a declaração do Paulo, leia na sua Bíblia aí, igreja. Olha o que o Paulo está dizendo aqui, por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo. Sabe por que o Paulo teve que fazer isso, irmãos? Porque ele estava numa condição de ter, vamos entender assim, de ter achado que tinha perdoado, mas verdadeiramente não tinha liberado o perdão. Por isso que, olha a declaração aqui, se é que tenho perdoado. Vamos repetir isso? Se é que tenho perdoado. Então, por amor de vós, fiz isso, liberei o perdão, fui até Cristo, porque na presença do Senhor, então o perdão foi dado. Sabe, eu estava dizendo isso de manhã, tem gente que, irmãos, está sendo enganado pelo maligno, pelo inimigo, sobre acontecimentos, sobre coisas que chateiam o teu coração, coisas que te ofendem, coisas que te maltratam, coisas que muitas vezes você é vítima de injustiça,
né? E aí você diz assim: não, tá tudo bem, vida que segue. A pessoa acha, irmãos, que só por fato de dizer eu estou bem e vida que segue já está resolvido. Não está. Se te feriu, se te machucou, se, irmãos, o teu coração sujou, você precisa limpar o coração, porque Jesus foi bem claro que naquela parábola de Mateus 5:8, nas bem-aventuranças, lembra o que está escrito lá? Os limpos de coração, eles verão a Deus. Quem que vai ver Deus, igreja? Os limpos de coração. Se o meu coração tiver uma pontinha, né, vamos dizer assim, de ofensa, que o inimigo me atingiu, tiver um pouquinho de maldade, porque eu fui maltratado, porque eu fui injustiçado, eu não vou ver Deus agir, eu não vou ver a justiça de Deus operar na minha vida. Os limpos de coração, está aí na tela, ó, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, a bênção de Deus sobre os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas eu estava falando de manhã, eu quero aqui atentar com você, irmãos, ver Deus não é só depois da morte não, lá no céu. Podemos ver Deus agir, podemos ver Deus atuar, podemos ver Deus se manifestar, podemos ver Deus trabalhar na nossa vida. Quando, igreja? Quando o coração estiver limpo. Então, com o coração limpo, você vai ver Deus na sua vida operando. Com o coração limpo, você vai ver Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida da sua família ali, né? Dos seus filhos. Eu até expressei isso de manhã. Aonde você colocar a sua mão, ali você vai ver Deus agindo, cuidando, Deus fazendo. Mas o inimigo, irmãos, está enganando muitas pessoas. Veja que a alerta que o Paulo está dizendo aqui, deixando para nós: não ignoramos os seus ardis. Não ignore, irmãos, o que o inimigo tem feito. Ah, mas isso aí, como eu estou dizendo, a pessoa não se conserta ali, ela não limpa o coração, e aí apenas ela diz assim: não, vida que segue, não, está tudo bem, mas no mundo espiritual não está nada bem, porque o coração está sujo. O coração está ferido, o coração está machucado, o coração está, irmãos, com, né, uma sujeira que o inimigo conseguiu ali atingir. Então nós precisamos acatar essa declaração que Paulo está dizendo. Eu estava dizendo de manhã, irmão, será que tem alguém no ambiente familiar, igreja, trabalho, vizinhança, parente, que você acha que perdoou, mas ainda não perdoou? Você acha, não, olha, eu acho, porque achar é dúvida. Por isso que o Paulo está dizendo, irmãos, no versículo 10, se é que eu perdoei. Veja que, olha, para ficar bem claro, se perdoei ou não perdoei diante dos homens, eu vou diante de Cristo agora. Eu vou diante do Senhor, e diante do Senhor eu perdoo por amor a vós, irmãos, na presença de Cristo. Então é para você, para mim, para a gente fazer uma análise. Será que a gente perdoa de verdade aquela pessoa que nos feriu, machucou, que, né, nos ofendeu, que nos maltratou? Será que realmente, irmãos, a gente liberou esse perdão? Como eu estava dizendo de manhã, tem gente que está com a vida presa, está um peso a vida dela, e ela não sabe por que ela não consegue vencer na vida, não sabe por que as coisas não vão para frente, não sabe por que, né, vamos dizer assim, Deus não abençoa. Aí ela começa, irmãos, a olhar, mas é o lugar, aí as pessoas à minha volta. Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. É para a gente olhar para nós. Então, olha só, igreja, há uma grande dificuldade nas pessoas, em nós, em liberar o perdão, né? Em liberar o verdadeiro perdão, quando somos ofendidos, maltratados, injustiçados, quando alguém nos persegue, quando alguém de fato ali, né, de uma forma nos atinge.
a ação da carne, a ação natural do homem, como fala biblicamente, né? O homem caído, a carne, irmãos, quer fazer justiça com a própria mão. Está me perseguindo? Eu vou perseguir. Está me maltratando? Vou maltratar. Tá ali sendo injusto? Eu vou ser injusto. É assim que Jesus ensina, irmãos? Não. Faça a diferença. Se te bater de um lado, ofereça o outro. Não é agressão que Jesus está dizendo. Ele está falando de fazer a diferença. Se estão te injustiçando, faça justiça. Se estão te maltratando, trate bem aquela pessoa. Se está te ofendendo, irmãos, não ofenda. Esse é o dever do cristão. Então, Paulo está dizendo assim, se eu perdoei ou não, eu não posso ficar nessa dúvida, nessa incerteza. Então eu vou diante de Cristo, e por amor a vós, por amor à palavra, eu quero liberar o perdão de verdade. Irmãos, isso aqui é o princípio da nossa mensagem hoje. Reveja a sua vida, olhe para o seu coração, veja que se de fato existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar, perdoe. Porque se não perdoar, finalzinho do versículo 10 está dizendo que Satanás vai te vencer, vai te derrotar. Vai ter áreas da sua vida que ele vai, irmãos, fazer você fracassar. Tudo por causa da falta do perdão. Aí às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo, eu sou esforçado, olha, eu faço as coisas certas, eu faço as coisas boas. Irmãos, não está relacionado às coisas boas, é o liberar o perdão. Eu estava dizendo de manhã que essa é a armadilha, Ardes é a armadilha, tá? A Bíblia está dizendo aqui no versículo 11, porque não ignoramos os seus ardes. Por trás disso está escrita armadilha. Não ignore a armadilha do inimigo. E qual que é a armadilha do inimigo, irmão, segundo o que Paulo está aqui referindo? A armadilha da ofensa. Tem muitas pessoas guardando a ofensa no coração, deixou a ofensa entrar, e essa armadilha, sabe o que está fazendo com o coração das pessoas? Manchando. Tem coração sujo, tem coração manchado, irmãos, e aonde o inimigo está vencendo. Aí volta a dizer, tem gente que fala assim, mas eu faço tudo certo, mas dá tudo errado. Por quê? Talvez você ainda está com o coração sujo. Esses ardes, essa armadilha, o inimigo tem fisgado. O inimigo tem, né, irmãos, pegado ali, te fisgando para te derrubar. Essa é a orientação para nós hoje. Reveja, comece a analisar. Senhor, dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, não, está tudo certo. Pai, mãe, parente, né, tio, avô, as pessoas próximas, colega de trabalho, alguém da igreja. Será que tem alguém que ainda o coração está sujo? Eu fico aflito quando a pessoa chega perto de mim. Eu fico nervoso, parece que tem gente que se descontrola, irmãos, quando alguém chega perto dela. É sinal de que não perdoou. Se alguém que te ofendeu, alguém que te feriu, chegar próximo de você e você não ficar bem, irmãos, reveja os conceitos. Você vai ser fisgado pelo inimigo e a queda vai ser grande. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo isso, né? Então, para deixar bem claro, eu vou dizer algo que eu já disse outras vezes aqui na igreja, que perdão não vem por sentimento. Lembra da frase que eu sempre uso aqui? Porque tem gente que fala assim, quando eu senti em perdoar, eu vou perdoar. Eu não senti ainda de perdoar o fulano, o ciclano. Tem gente que age assim, não age, irmão? Mas o perdão não é pelo sentimento. O perdão é uma decisão que nós temos que tomar. Você pode dizer isso comigo? Diga, perdoar é uma decisão. Então, quando eu e você, nós precisamos perdoar, nós temos que estar decidido, eu vou perdoar. Veja, irmãos, que
aqui, se a gente pegar o contexto aqui, Paulo está dizendo, ó, por amor a vós, não é porque eu quero não, por amor a vós, por amor a Cristo, eu vou perdoar, porque eu fui perdoado, você foi perdoado, o Senhor Deus nos perdoou, irmãos, mesmo a gente não merecendo. Quando a Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, para quê, irmãos? Salvar a humanidade. A humanidade estava perdida, mas Deus decidiu perdoar a humanidade, mesmo não merecendo. Deus tomou a decisão, eu vou salvar essa humanidade que está perdida. Mas olha, a humanidade não merece, mas eu decidi salvar. Eu vou enviar o meu filho e por amor à humanidade, eu vou entregar meu único filho para morrer, para perdoar, né, os pecadores. A decisão de Deus. Então, a gente precisa seguir essa linhagem, por mais que difícil seja, por mais que, irmãos, doa, porque, claramente, irmãos, principalmente quando se está envolvido em situações graves, né? Onde a pessoa fez você chorar, onde a pessoa fez você passar por humilhação, onde a pessoa às vezes fez você, até mesmo às vezes, perder recursos, né? Bens ou qualquer outra coisa, perdoe, toma a decisão, perdoe, né? Ah, mas eu tive um grande prejuízo. Não, mas eu estou decidido a perdoar. Agora, questão de lutar pelos seus direitos, irmãos, o que é justo, lute pelos seus direitos. Agora, a relação ao perdão, né? Eu perdoo a pessoa que fez o mal comigo, eu perdoo a pessoa que me ofendeu, que fez uma injustiça, perdoo a pessoa que, né, me feriu. O perdão tem que ser liberado, e para ser liberado tem que ter, irmãos, essa decisão no coração, né? O Senhor, então, Ele decidiu nos perdoar, e eu e você precisamos ter essa decisão também no coração, de perdoar aquela pessoa que está se levantando, ou já se levantou um dia contra nós. Amém, igreja? No meu ponto de vista, um dos principais versículos da Bíblia, eu vejo Provérbios 4:23. Lembra desse versículo? O que deve guardar, guarde o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, é guardar o teu coração. Por que, igreja? Por que guardar o coração? Porque é do coração que procede a saída da vida. Quando nós estamos com o coração limpo, guardado, protegido, blindado, irmãos, veja que Salomão está dizendo, Deus tem uma saída. Salomão está dizendo assim, ó, Deus tem um escape, Deus tem a solução para aquilo que você está enfrentando. Mas o coração tem que estar o que, igreja? Protegido, guardado. Tudo que deve guardar, guarde o coração, né? A gente tem que ter esse cuidado, irmãos, de proteger o coração, de, né, fazer a limpeza diariamente. Senhor, tira, limpa, purifica, lava o meu coração, para que nada de ruim venha estar em meu coração, né? Uma das declarações que o salmista faz é guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Se você tem dificuldade, irmãos, o coração se suja facilmente, se o seu coração fica muito, né, assim, facilmente apertado, angustiado, aflito, né, aquele peso, porque tem gente que realmente ela sente o peso no coração. Eu não sei se você já passou por isso. Teve uma vez uma senhora falou, pastor, eu sinto o coração pesado, como se tivesse uma tonelada no coração, está cheio de aflição, angústia, né? E tudo isso, irmãos, é o que o Paulo está dizendo aqui, ó, em Coríntios. Se a gente então perdoar, nós não vamos ser vencidos pelo inimigo, por Satanás. E nós não podemos ignorar, rejeitar essa orientação. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, guarde o teu coração. Amém, igreja?
Porque aonde você colocar a sua mão, ali você vai ver Deus operar. Ali você vai ver Deus atuar para te abençoar, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua família, abençoar as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque os limpos verão a Deus. Ah, é possível ver Deus? Sim. Se creres, verás a glória de Deus. A gente não vê o Deus homem, mas nós vemos, enxergamos a ação de Deus na nossa vida. Nós enxergamos, né, o operar, o efetuar, o agir de Deus em nós. Quando que isso acontece? Quando o nosso coração está limpo. Vamos ler mais uma vez aqui, Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração. Por que, igreja? Nós devemos estar com o coração limpo. Porque somente os limpos de coração, eles verão a Deus. Quer ver Deus te ajudar? Quer ver Deus te socorrer? Quer ver Deus operar o grande milagre? Esteja com o coração limpo. Eu dizia de manhã, irmãos, que essa é uma missão diária. Diária. Porque todos os dias o inimigo tenta sujar o nosso coração. Ou com você isso não acontece? Situações dentro da própria casa, onde filhos te chateiam, já sujou o coração. Casamento, relacionamento, no trabalho, na igreja também acontece, por que não? Então é uma tarefa diária, é um dever nosso se colocar diante de Cristo diariamente, irmãos, para sempre estar analisando o coração, e se tiver uma sujeira, que seja removida, que seja tirada do nosso coração. Essa orientação bíblica é poderosa e necessária, irmãos, para os nossos dias atuais. Não rejeite, não ignore esses ardis, essas armadilhas que Satanás tem fisgado aí, né? Muita gente com a armadilha da ofensa. Não permita que o diabo venha passar rasteira na sua vida por falta do perdão. E por nada também, né? Falando do perdão aqui, porque o assunto é o perdão. Então vamos perdoar, esteja com o coração, mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que você não queira, perdoe. Aí tem aquele requisito, irmãos, que muita gente fala, mas eu já tentei perdoar, eu não consigo perdoar. Peça ajuda para Deus. Quando logo a gente fala desse assunto, me lembro daquela passagem de Gênesis 41. Gênesis 41, já vou pegar já o resumo da história, o verso é o 51. Mas antes de ler com você, lembra da história? José do Egito. Os irmãos tiveram inveja, venderam, José foi parar na prisão, o José, irmãos, foi caluniado, né, de agredir, né, fisicamente a mulher, e não foi verdade, né, ali não, uma agressão onde foi realmente, né, algo que inventaram, né, para então tentar derrubar ele, e não foi verdade. O que mais? Aí José foi preso novamente, o José passa por toda aquela situação difícil, o Senhor sempre com ele, honrando a ele. Vamos dizer assim, que o José dá a volta por cima. Quando ele está agora governando, vem o nascimento dos filhos, e o primeiro filho, que o nome ele coloca, qual que é o nome do filho, igreja? Manassés, está aí na tela, ó. E chamou José o nome do primogênito, Manassés. Qual o significado, igreja? Deus me fez esquecer. Entenda, com a ajuda de Deus eu consegui perdoar os meus irmãos. Com a ajuda de Deus, o perdão foi liberado. Tem pessoas que sozinha ela tenta, ela não consegue. Tem gente que eu já tentei, mas eu não consigo. Agora vai com Deus. Vai com Deus, o Senhor vai te dar condições, vai te ajudar a perdoar aquela pessoa. Quando se fala esquecer aqui, irmãos, não pense você que uma ofensa ou um prejuízo que você teve vai ser apagado da sua cabeça de uma hora para outra. Pode acontecer? Pode. Mas existe casos que a pessoa ela vai recordar daquilo. É ou não é verdade? Mas o esquecer aí é o que, igreja? É superar.
É a pessoa falar assim, não, eu não fico remoendo, eu não fico lembrando dessas coisas, não. Apesar de lembrar, de saber o que aconteceu, eu já passei de fase, eu já venci isso. Porque senão, eu já falei aqui, irmãos, tem gente que às vezes fica esperando aquele fato ser apagado da mente dela, da memória dela. A gente não tem amnésia para esquecer, não é verdade? Então vai ter coisas que nós vamos lembrar, mas vamos lembrar, irmãos, se uma hora ou outra se deparar com a situação, como vai estar o nosso coração? Em paz, tranquilo, já superei, já venci, já perdoei. Amém, igreja? Então esse esquecer, não pense que vai ser apagado da sua cabeça o que aconteceu. Senão você vai ficar esperando ser apagado da sua cabeça, aí toda vez que você lembrar, você vai se chatear, mas eu não perdoei, né? E aí você vai ficar mal com você mesmo. O fato é que de dizer que Deus me fez esquecer, entenda, Deus me ajudou a perdoar, o perdão foi liberado, eu superei, eu passei adiante, isso não me prende mais. Até porque, irmãos, você lembra da história, né? Veio o tempo da vaca gorda, depois veio o tempo da vaca magra. Quem que precisou de José? A família. Se ele não tivesse perdoado, de fato, ele não teria ajudado a família com o alimento que ele tinha estocado, guardado. Lembra da história? Então, verdadeiramente, o perdão existiu. Foi verdadeiro. Então nós precisamos, irmãos, aplicar no nosso coração e dizer, o diabo por muitas vezes pode até ter tentado, mas a partir de hoje, a partir desse momento, eu não vou mais ficar preso, ficar preso a essa ofensa, eu não vou ficar preso a essas coisas que as pessoas aí me maltratam, faz injustiça, me deixa com raiva, não vou ficar preso a isso não. Porque, irmãos, uma coisa importante da gente concluir aqui, por que nós perdoamos? Primeiro, tomamos a decisão. Depois, porque Deus nos perdoou. Mas depois, é pelas pessoas? Não, nem sempre. A causa da gente perdoar, irmãos, é muito mais importante para nós mesmos. Quando você perdoa, você libera aquele peso, você não carrega mais. Amém, igreja? Então veja, perdoamos, primeiro, por Deus, pela palavra, perdoamos por nós, às vezes, como eu estou sempre falando, não é pela pessoa, às vezes a pessoa nem merece, mas é pela palavra, por mim, por você, nós temos que perdoar, isso vai fazer o bem para nós mesmos, amém? Glória a Deus. Essa é a primeira parte aqui da mensagem. Abre a Bíblia, por favor, em Juízes. Nós vamos aqui, irmãos, fazer essa leitura, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu vou deixar ao teu coração também 3 virtudes que eu encontro em Gideão. Esses dias eu lendo aqui Juízes, me despertou aqui 3 virtudes que Gideão recebeu. Eu creio que muitas pessoas já receberam, só que muitas vezes não está sendo utilizado. E hoje eu creio que Deus vai despertar isso em nós. Lembra de uma declaração? Desperta o dom que há em ti. Tem dons que está adormecido em você. Então, aqui Gideão nos mostra que 3 dons que quando ele colocou para fora, utilizar, viver, praticar, irmãos, foi vitória em cima de vitória, apesar das lutas, dificuldade. Eu quero aqui fazer um resumo da história. Se você pegar aqui
a servidão sobre os midianitas, você vai ver que foram 40 anos de confronto, dificuldade. Foi um momento muito difícil que o Gideão estava enfrentando naquela fase. E aí você vai ver, irmãos, que mesmo com toda a dificuldade, Gideão não parava de trabalhar. Lá no seu canto, ele era meio tímido, né? Você vê, ele era mais na dele. Quando o Senhor então chamou ele, ele falou: mas como que eu vou livrar Israel da mão dos midianitas? Então ele estava meio receoso ali, e Deus encorajando ele, até que os dons então foram despertados. E quais são esses dons? Vamos ver o primeiro? Juízes 6, o verso 11 e 12, vamos começar aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas, inimigos. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu podia aqui, irmãos, como em outros momentos, já até falei sobre a importância de saber que Deus é conosco. Mas hoje, Deus me fez aqui olhar para o outro lado daqui do versículo. Qual que é o lado aí? Homem valoroso. Deus estava, irmãos, mostrando para Gideão o valor que ele tinha. Sabe, igreja, hoje eu creio que Deus quer despertar isso em você. Você que fica se desprezando, desvalorizando aquilo que você tem, o que você faz, aquilo que você é. Às vezes, irmãos, as pessoas falam assim: você não presta, né? Você não tem valor nenhum, você não vale nada. Já viu essas expressões? Né? E tem gente que acredita nisso. É verdade, eu não tenho valor nenhum, né? Não nasci para vencer. E aí a pessoa ela acaba deixando aquilo entrar no coração. Veio o anjo de Deus e falou o que para Gideão? Homem de valor, homem valoroso. E qual foi a fase que ele escutou aquilo, irmãos? Em um tempo difícil. Em um tempo difícil você precisa acreditar no valor que você é para Deus, o valor que você tem, irmãos, na presença de Deus. Porque se a gente olhar biblicamente, o preço que Cristo pagou foi pouco? Foi baixo? Foi a troco de qualquer coisa? Não! Biblicamente, irmãos, o alto preço foi pago. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo: eu recebi um valor muito grande de Cristo, né? De Deus. O valor alto foi pago. Valorize, irmãos, quem você é em Deus. Valorize quem Deus te faz ser. Embora as pessoas não te valorizem, acredite em você. Acredite no seu potencial. Acredite naquilo que você faz. Irmãos, tem gente que trabalha, mas trabalha até com medo. Será que vai dar certo? Será que essa porta, né, vai dar certo mesmo? Essa porta que se abriu, esse trabalho, será que não vou ser mandado embora? Você começou a fazer algo, irmãos, acredite no valor que você tem em Deus, o valor que Deus te faz ser, né? E isso me faz entender, irmãos, que mesmo no momento difícil, Deus estava vendo Gideão, ele mesmo se desvalorizando. Será que não tem gente que está passando por isso? Não acredita naquilo que faz, não acredita naquilo que é, não acredita naquilo que pode se tornar, não acredita. Irmãos, muda essa visão. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga assim: homem valoroso ou mulher valorosa. Você tem valor, você tem um grande valor diante de Deus. Amém, igreja? Desperte esse dom. Qual é o dom?
do grande valor que você é para Deus, que Deus te fez ser e te vai fazer se tornar. Amém, igreja? Então, quando a gente olha aqui para a Bíblia, só marca aí para quem depois quiser ler, 1 Coríntios 6, 20, e depois 1 Coríntios 7, 23, a Bíblia fala que fomos comprados por um bom preço. Um alto preço foi pago. Você, eu, nós, não foi por troca de moeda, não foi qualquer valor, não, irmãos. Fomos comprados por um bom preço. Diga glória a Deus por isso, irmão. Fala para você, diga assim: eu tenho um valor grande. Diga, o meu Deus pagou alto por mim, né? Pagou caro por mim. Irmãos, valorize, dá valor naquilo que você faz. Seu trabalho é simples, é humilde, valorize. Não desvalorize aquilo que você faz, não. Mas tem gente que ela mesmo fala assim, é um trabalhinho. Não, irmãos, é um trabalho de grande potência. Ainda que seja humilde, simples, não fala trabalhinho, não. Eu faço qualquer coisinha. Não, irmãos, você faz coisas grandes, você é capaz. Isso, Gideão precisou ser despertado. Diga comigo, irmãos, diga assim: Senhor meu Deus, desperte em mim esse dom do valor que eu sou e que eu serei, em nome de Jesus. Desperta em ti o dom. Desperta, irmão, o dom do valor que você é. Fomos comprados por um bom preço. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Atos 20, 28, a Bíblia fala que o nosso corpo pertence a Deus, né? Também 1 Coríntios 6, 20, a parte B, também nos mostra que o nosso corpo deve ser dedicado a serviço e à glória do Senhor Jesus. Olha aí, porque foste comprado por um bom preço a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Ficou claro aqui, irmãos? O que vai ser despertado? Tem gente que já está, mas vai ser mais ainda, né? Hoje Deus desperta em você esse valor. Você vai passar a enxergar diferente, valorizando quem você é e quem você vai se tornar diante de Deus e das pessoas também. Segundo dom que foi despertado em Gideão, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Veja que ele recebe, irmãos, o dom. Qual que é o dom? Dom da força. Vai na tua força. Há uma força de Deus sobre você. E mesmo assim, se a gente ler o versículo 15, aquele que eu já antecipei lá atrás, onde ele fala assim: mas Senhor, como que eu vou livrar Israel da mão dos midianitas? Eu não tenho condições. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, tem que ser despertado. Tem muita gente forte na fé, forte, né, no ânimo, forte, irmãos, na determinação, só que está, irmãos, por dentro ainda, tem que ser despertado. Não, eu tenho que usar essa força no ânimo, na determinação, na fé, eu tenho que usar, porque o Senhor está dizendo: vai na tua força. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: vai na tua força. Amém, igreja? Sabe o que eu entendo aqui? Que mesmo quando Deus então diz, vai na tua força, a gente sempre vai depender, irmãos, da ação do Espírito Santo, que vai nos ajudar, né? Vai nos auxiliar, vai estar então nos conduzindo. Se a gente olhar para a palavra de Deus, em 2 Coríntios 3, 5, a parte B, Paulo diz que a nossa força, a nossa capacidade vem de quem? Vem do Senhor. Depois você vai ver Paulo falando em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me
fortalece. 2 Coríntios 12:10 diz: quando estou fraco, aí eu sou forte. Depois, Neemias 8:10, a gente lê: a alegria do Senhor é a nossa força. 1 João 2:14, sois forte, diz o Senhor. Sois forte, você é forte. Há uma força de Deus em você. Só que, irmãos, muitas vezes, o que está acontecendo? Essa força não foi despertada ainda. Tem gente que ainda está agindo com a força própria, ainda não é com a força de Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, com muita clareza, Hebreus 11:34. Já ouviu falar dos heróis da fé? Eles venceram tantos desafios, eles venceram tantas batalhas, que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 11:34, que da fraqueza, mesmo quando eles estavam fracos, eles tiraram o que, igreja? Força. Sabe aquele momento que você diz assim: eu estou fraco, eu estou nas últimas, eu não aguento mais. Existe uma força dentro de você, que pode ser, irmãos, despertada ainda. Olha a declaração: da fraqueza tiraram forças. Então não deixe o inimigo te enganar, irmãos, quando você estiver fraco, e você então entregar os pontos. Quando você estiver fraco, abandonar a fé. Quando você estiver fraco, abandonar o casamento, abandonar a igreja, abandonar o trabalho. Não! Mesmo na fraqueza, você pode tirar a força de Deus para vencer essas batalhas. Se os heróis venceram, nós também podemos vencer, porque o Deus é o mesmo. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado: desperte o dom da força de Deus que há em você. Amém, igreja? Vai guardando. Qual é o primeiro dom? Qual é o primeiro dom, igreja? O valor. Desperta o valor que há em ti. Depois, desperta a força que há em ti. Terceiro, versículo de número 34, Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Vamos enfatizar aqui a parte inicial. Então o Espírito do Senhor se revestiu de Gideão. Qual foi, irmãos, o terceiro dom que foi despertado? O dom do poder. O poder de Deus. O Espírito Santo nos reveste de poder. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que há uma promessa do Pai. Lucas 24:49, a Bíblia fala que é uma promessa do Pai. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual que é a promessa? De você receber o poder, de você ser, ali, irmãos, revestido de poder. Amém, igreja? Diga comigo: a promessa do Pai é que eu seja cheio de poder. O poder é a unção, o poder é a manifestação de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo em nós. Veja que o Espírito de Deus revestiu Gideão de que, igreja? De poder. Amém? Mateus 10:1, a gente vê que a declaração é: e chegando os seus 12 discípulos, o que aconteceu? Deu-lhes poder. Para quê? Sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Irmãos, você tem o poder de Deus para enfrentar o inimigo, para enfrentar as obras diabólicas, infernais. Você tem o poder de Deus para orar, irmãos, pelo enfermo e aquele enfermo ser curado. Você tem o poder para orar, irmãos, para a pessoa ser liberta. Então veja que foi dado por Jesus
para nós o poder de Deus. Mais um versículo, Atos 1:8. Aqui fala que é a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Paulo fala em Efésios 6:10 que esse poder está no Senhor. No demais, irmãos meus, faça o que, igreja? Fortalecei-vos em quem? No Senhor, né? E na força do seu poder. Então o poder de Deus nós encontramos nele, na presença dele. Nós somos revestidos do Espírito Santo. Eu estava procurando, irmãos, a palavra, até fui ao dicionário, marquei aqui, revestir. O verbo revestir significa literalmente vestir-se de. Ou seja, quando nós somos revestidos, nós somos vestidos. Nós somos, né, vamos dizer assim, completo. Quando você recebe do Espírito Santo o revestimento, ele te veste por completo do poder de Deus. Amém, igreja? São os 3 dons que foram despertados em Gideão. O valor, né? Ele entendeu que ele tinha um valor muito grande, a força que vai na tua força e o poder que foi então dado a ele por revestimento através do Espírito de Deus. Eu acredito que hoje o Senhor também, irmãos, vai despertar em nós isso, né? Pastor, eu já tenho, glória a Deus. Então você vai buscar em Deus para que esses dons, né, a manifestação de Deus essas virtudes esteja ativa na sua vida. Porque, irmãos, imagina você ter um grande valor diante de Deus e você não se vê valoroso, né? Homem valoroso, mulher valorosa. Não, você tem que valorizar, tem que entender esse valor, né? Essa capacidade que vem do Senhor para a sua vida. A força, a mesma coisa, a força é do Senhor em nós. Vai na tua força, vai na força que Deus te deu, né? E por último aqui nós vimos claramente o poder que recebemos então pela manifestação do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus agora. Deus abençoe você da internet, do YouTube, do Facebook. Compartilhe, mande para mais pessoas, copie o link e envia para a sua família. Certamente essa palavra vai alcançar o coração desta pessoa.